bom dia. Bom dia. Vamos falar sobre dor e coluna. Eu quero que vocês coloquem nos comentários o caso clínico de vocês. Eu vou responder algumas pessoas. E aí depois eu trago o tema aqui de dor, que eu já fiz um roteiro pra gente conversar. Ninguém? Eu vou começar então. E aí, ao longo da live, se tiver alguma dúvida, vocês vão colocando nos comentários. Vocês estão me ouvindo bem? Ai, gente, será que tem como tirar esse filtro? Efeitos. Pronto, agora tá melhor. Não, acho que tava melhor com filtro. Vamos lá. Se é a sua primeira vez aqui, meu nome é Joedna Lima, sou fisioterapeuta clínica e ajudo pessoas como você que está sofrendo com dor na coluna. Acredito que você já realizou fisioterapia convencional e não obteve os resultados esperados para a melhora da sua dor. E se você está buscando um tratamento que foge do convencional e que vai tratar de verdade a causa raiz da sua dor, esse tratamento é o método CSC. Eu te convido a entrar para a comunidade pelo link da bio, assim você tem acesso a esse tratamento completo, te guiando no passo a passo para a resolução da sua dor. Sempre quando a gente fala sobre dor, alguns pacientes, eles relatam que essa dor ela vem associado a outros sintomas. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu recebi uma mensagem de um paciente que ele recebeu um diagnóstico de que ele tem hérnia de disco. Ele foi em um profissional e o profissional, por meio do raio-x, falou que ele tinha hérnia de disco. Mas não é possível ver se você tem hérnia de disco pelo seu raio-x. Então, se você tem um raio-x e falaram para você que você possui uma hérnia de disco, essa pessoa tomou essa decisão de falar isso para você de uma forma precipitada, não sei se mal intencionada, mas não é possível ver a hérnia de disco pelo raio-x. Somente a ressonância magnética vai mostrar os tecidos moles e também as degenerações discais e estruturais do seu exame, e a partir disso você descobre se você tem hérnia de disco, seja na coluna cervical, coluna lombar ou, em alguns casos bem mais raros, na coluna torácica. Visto que eu descobri que eu tenho hérnia de disco, a hérnia também tem classificações. Não é assim, se apareceu no seu exame de imagem que você possui abaulamento, ainda não é uma hérnia de disco. Existe um processo degenerativo no disco, mas não é a hérnia em si. Isso não significa que porque é um abaulamento você não vai cuidar. Porque se eu já tenho uma redução do tamanho do meu disco, significa que algo que eu estou fazendo está favorecendo com que esse disco ele esteja reduzindo de tamanho. E o que eu estou fazendo? É isso que você precisa descobrir. Vamos supor que no seu exame de imagem apareceu desidratação discal. Ainda também não é uma hérnia de disco. Significa que a água que é composta, que fica dentro do disco, no núcleo pulposo, está reduzida.
E o que você tem feito para que essa água do seu disco esteja reduzida? Isso daí você também precisa investigar. Então, a hérnia em si é a fase final. Além desse rapaz, né, que mandou mensagem para mim, querendo saber se ele tinha hérnia de disco, ele veio do YouTube. Eu achei muito interessante a fala dele. Ele, primeiro, realizou o raio-x e aí ele levou no médico. Quando ele levou esse raio-x no médico, o médico falou para ele que ele tinha hérnia de disco. E ele não tinha sintoma nenhum. Não tinha sintoma nenhum. A partir do momento, eu vou só... que as minhas gatas estão ali fazendo barulho. Eu não sei o que elas estão querendo derrubar ali. Eu acho que ficou muito arrumada. Vocês estão ouvindo o ruído? Vamos lá, voltando na história do rapaz que me mandou mensagem. Pera aí, gente. Pronto. Vou arrumar meu cabelo aqui. Esse rapaz fez a consulta médica e o médico, através do raio-x, disse para ele que ele estava com uma hérnia de disco. Ele não tinha sintoma nenhum, mas a partir do momento que ele ouviu de um profissional da saúde que ele tinha hérnia de disco, ele passou a ter todos os sintomas de hérnia discal. Psicológico? Pode ser também. Mas a gente tem que entender que as palavras, elas têm poder de gerar cura e de gerar dor. Quando eu digo para um paciente que está com quadro grave, degenerativo, eu vou dar um exemplo, eu falo para ele assim: não tem solução mais para o seu caso, você não vai ter melhora, não adianta você fazer nada, porque nada do que você faça vai resolver a tua dor. Isso não vai me dar esperança de nada, na verdade vai me dar vontade de nem viver. Eu nem quero acordar amanhã. Por quê? Com essa informação, tu não me ajudou. É preferível eu nem saber disso. Porque a partir do momento que você falou isso, que o meu problema não tem solução, tu piorou a situação. Ah, Jô, mas mesmo que seja verdade... Mesmo que seja verdade, a gente tem que ter uma cautela, um zelo da forma que a gente vai falar. A gente vai orientar esse paciente. Existe um processo degenerativo evolutivo, sim. Porém, você pode ter hábitos e você pode utilizar essas estratégias para retardar essa lesão, piorar. E a partir disso... essas escolhas que você fizer neste momento vai te dar mais qualidade de vida,
vai melhorar o uso ou minimizar o uso de medicamentos. Você vai continuar tomando medicamento, mas de uma maneira mais cautelosa, não vai ser tantos medicamentos, não vai ter tantos efeitos colaterais, mas você vai precisar desse tratamento aqui o resto da sua vida. Então, a gente tem que saber colocar as palavras para o paciente, porque ele leva muito ao pé da letra tudo. E aí, ele me procurou justamente porque ele estava querendo saber se ele tinha hérnia de disco ou não, que ele queria dar início ao método CSC e por que ele estava sentindo dor. E aí eu expliquei para ele, me manda seu exame de imagem. Foi quando ele me falou, eu não tenho ressonância, eu só tenho raio-x. Eu falei, por raio-x não dá para ver, provavelmente você não tenha. Mas por que eu estou com sinais e sintomas? Ele pode ter um bloqueio mecânico, que dá sintomas parecidos com os sintomas da hérnia. É mais simples de tratar, boa parte das pessoas tem bloqueio mecânico e não a hérnia de disco em si. As duas precisam de tratamento, mas tem uma resposta muito rápida comparado à hérnia de disco. E é comum de acontecer, porque a gente está utilizando a nossa coluna, a gente está utilizando o nosso corpo o tempo todo. Bom dia, Oliveira. Então, gente, às vezes você recebeu um diagnóstico, você recebeu um carimbo, como que diz, como se tivesse martelado assim. Você recebeu uma informação sobre o seu caso clínico que fez com que você não buscasse uma outra ajuda profissional ou uma outra opinião. Você simplesmente aceitou aquela primeira opinião daquele profissional. A gente tem que entender também que pessoas erram, pessoas não se atualizam, profissionais fazem simplesmente a graduação e não realizam nenhum curso depois. Então, você tem que analisar que, claro, o profissional da saúde ele está ali para te orientar, mas você também tem que ter opinião e você também tem que analisar se essa orientação que esse profissional te passou cabe a você. Realmente é verdade? Você tem que ter sempre um ponto de interrogação para tudo, até quem está fazendo tratamento comigo, tenha um ponto de interrogação. Porque a gente também pode errar. Eu, como fisioterapeuta, posso errar, outros fisioterapeutas, outros médicos, só que a gente sempre tem que caminhar com um objetivo de que a gente vai continuar estudando e talvez aquela orientação que a gente passou no passado não cabe mais. Bem no passado, eu aprendi na faculdade que a gente alonga o ciático. Eu fui aprender que não se alonga o nervo ciático em crise aguda quando eu realizei um curso externo fora da graduação. Significa que daquela fase, porque eu aprendi na faculdade, eu não vou mudar de opinião? Não. A partir do momento que eu soube que não se alonga, eu passei a orientar agora os meus pacientes. Não se alonga nervo ciático em crise aguda. Então, da mesma forma que eu peguei essa informação da faculdade, outros profissionais também vêm da faculdade com informações que não são válidas mais, não são mais informações utilizadas. Vocês precisam ter esse senso crítico, é essa palavra, senso crítico. Será mesmo que essa informação, essa orientação é o melhor para mim? E não existe ninguém, nem sua mãe, nem seu pai, nem seus irmãos, nem sua esposa, nem seu marido, que sabe melhor do que é bom para você. Você é o único que sabe melhor do que é bom para você. Vou dar um exemplo. Eu vi um comentário, eu leio todos os comentários, eu não consigo responder todos em vídeos, mas eu leio todos os comentários. De uma pessoa comentou aqui que foi buscar uma ajuda profissional e que o profissional falou para ela que ela não tinha que fazer nenhum exercício e ela tinha que simplesmente tomar medicação. Aí eu questionei ela, mas você não buscou ajuda fisioterapêutica por conta própria? Ela disse não.
mas não é você que sabe o que é melhor para você. O fisioterapeuta, e quando eu falo sobre medicamentos, gente, eu estou falando sobre alterações musculoesqueléticas, não estamos falando de doenças, não estamos falando de quadros inflamatórios. Não, eu vou dar um exemplo. Fisioterapia não substitui cirurgia. Vamos supor que você tenha uma bronquiolite. A fisioterapia vai ter aquele papel durante aquela fase ali hospitalar, mas grande parte dos agentes que vão fazer com que você melhore é o acompanhamento médico e os medicamentos. Então são disfunções completamente diferentes. Doenças e alterações musculoesqueléticas. Tudo que eu falo aqui no perfil é alterações musculoesqueléticas. E aí, o que pessoas que estão com dor na coluna, dor no ciático, dor cervical pensam? Estou com dor, eu vou buscar um fisioterapeuta se eu receber o encaminhamento. Mas você pode buscar por conta própria um fisioterapeuta. Um fisioterapeuta é um profissional que você não precisa de um encaminhamento. Você pode buscar ajuda fisioterapêutica. Você não precisa de um laudo ali para fazer. Porque o fisioterapeuta ele tem uma avaliação própria. Tem alguns que vão para o fisioterapeuta justamente porque receberam o encaminhamento. Mas você, por conta própria, no caso dessa moça, ela poderia buscar ajuda fisioterapêutica sem precisar de um encaminhamento. Tá? Gente, curte a live, assim o TikTok vai entregar esse conteúdo para mais pessoas que estão sofrendo com dor, mais pessoas que precisam dessas informações. Eu vou ler os comentários aqui para ver se tem dúvidas em relação ao caso de vocês. Coloca o máximo de informações, gente, do caso de vocês. Eu tenho dor, eu tenho um diagnóstico disso, a minha limitação é essa, porque assim eu consigo dar uma resposta que você vai conseguir ter uma saída. Deixa eu ver aqui no início. Ô Isaac, doutora, me ajude. Mas aí tu não colocou o teu caso. Agora aqui, eu sinto queimação no corpo. Queimação generalizada não é sinal e sintoma de alterações musculoesqueléticas. Busca ajuda médica. Lesão no manguito rotador e protusão discal C5 e C7 com radiculopatia. E qual a sua dúvida, Flávia? Faço físio e continuo com a dor. Agora sim, agora eu vi a dúvida completa. Se você estiver fazendo físio convencional, você continua com a dor porque é físio convencional. O que é físio convencional? Choquinho, massagem, infravermelho e tratamento passivo. O que é tratamento passivo? Se você vai no consultório, você fica deitado e o fisioterapeuta faz tudo para você, isso é um tratamento passivo. Isso não te insere no teu dia a dia, no teu cotidiano. No teu trabalho, tu leva o teu fisioterapeuta? Na tua casa lá, na hora que tu estiver limpando a casa, ou fazendo algum movimento, levantando algum móvel de um lugar, o fisioterapeuta tá lá com você para te massagear depois quando terminar a tarefa? Não. Então, se no consultório o profissional ele não te prepara para o dia a dia, se caso ele precisar viajar, o fisioterapeuta, e você não tiver como ir no consultório dele, tu vai sobreviver? Se ele te prepara para a vida, continua. Agora, se ele não te prepara e se ele te torna dependente do tratamento dele, é uma opção você buscar uma ajuda profissional especializada. Sair desse estado de passividade. Eles pegam o dinheiro do cliente. Infelizmente, gente, tem profissionais que ainda têm a cabeça fechada. E aí, é benéfico o paciente não melhorar, porque aí o paciente fica fazendo tratamento eterno. Primeiro que eu não trato paciente neurológico. Então, eu não quero que o meu paciente fique comigo eternamente fazendo tratamento. Não quero.
Tratamento neurológico, isso acontece. Por exemplo, paciente pós-AVC, aí você vai ter que fazer fisioterapia a vida toda. No meu tratamento, o meu objetivo é que o paciente faça o tratamento tem que ter começo, meio e fim. Faça o tratamento e tenha alta, e não dependa de mim. E além disso, ele também vai ter que continuar o que eu passei, todas as informações, para que exista uma possibilidade muito baixa de daqui 1 ano, daqui 2 anos ele ter uma crise e ele já sabe o que ele vai fazer, ele não vai me procurar logo de cara. Ele vai me procurar, por exemplo, ele tratou uma hérnia de disco lombar comigo. Aí depois, daqui 2 anos, ele tá com uma crise de hérnia de disco cervical. São áreas diferentes, aí ok. Mas para lombar, se caso ele voltar a sentir a dorzinha lombar dele, ele já sabe o que ele vai fazer, porque eu já passei todas as informações. Bom dia, Marinalva. Oi, Roberto, tudo bem? Heitor, manda o teu caso aqui. Curte a live, gente, assim o TikTok entrega esse conteúdo para mais pessoas que estão sofrendo com dor neste momento. Pode colocar o caso de vocês, gente, não tenha medo, eu vou responder. Eu tô pensando, já tinha um tempo já que eu não fazia live aqui. Eu tô pensando em fazer uma no YouTube, mas lá o algoritmo funciona completamente diferente. Bom dia, Helena, tudo bem? Estou com espondilodiscoartrose. Isso tem tratamento? Estou com nervo ciático inflamado assim há 4 meses. Heitor, quem disse que você está com nervo ciático inflamado? É café sem açúcar, tá, gente? Se você tem insônia, não recomendo. Oi, Reginaldo. Eu tenho dor abaixo da coxa até os pés. Você já vai tirar essa palavra do seu vocabulário. Quando alguém não, que eu já expliquei para vocês em lives passadas, que você não vai ficar contando o seu caso clínico para todo mundo. Você só vai contar para o médico e para o fisioterapeuta. Quando as pessoas te perguntarem, e aí, menino, como que você tá? E aí, fulano de tal? Estou bem, estou melhorando, estou em processo de tratamento, estou em recuperação. Não fiquem falando sobre a dor, não fiquem se reunindo para conversar sobre doenças, não fiquem se reunindo para falar sobre crimes, sobre coisas ruins, sobre coisas que te deixam para baixo, sobre situações políticas. Você só fala aquilo que você consegue resolver. Então você já vai tirar do seu vocabulário que o seu nervo está inflamado. Por quê, Jô? Você está com uma dor ciática, mas você não está mais com uma inflamação. Porque a inflamação, ela só dura na fase aguda da dor. E você já está com dor há 4 meses, então o seu nervo não está mais inflamado. Ele pode ter inflamado no início, mas agora ele não está mais. Você já vai agora já tirar uma palavra, você vai falar agora, eu tenho essa alteração degenerativa aqui na coluna e tenho dor ciática, mas não tá mais inflamado. E eu te garanto isso porque você me falou que tem 4 meses, certo? Se você possui uma dor ciática, significa que algo está acontecendo ou no trajeto do nervo, no percurso que ele faz aqui na parte da perna, ou na coluna lombar, e provavelmente é na coluna lombar. Como que eu sei disso? Porque você me disse aqui, eu tenho espondiloartrose. Então, isso indica que está vindo da coluna. Certamente a tua dor tem ligação por conta disso. E por que tem 4 meses que essa dor não melhorou? Pode ser um pinçamento, pode ser um bloqueio mecânico, pode ser também por conta do uso excessivo de medicamentos, pode ser por conta dos seus hábitos, movimentos repetitivos, pode ser por conta da sua idade, pode ser por conta do seu estresse. Então, tudo isso a gente mapeia para poder entender o que está causando a tua dor.
É assim que se trata uma dor pela raiz. Porque se eu vou te dar um exemplo. Eu te dou um comprimido e eu falo assim, ó, Heitor, toma esse comprimido aqui, que ele vai sarar a tua dor ciática. Você não vai sentir mais dor ciática. Você toma esse comprimido e você melhora a sua dor ciática. Eu não tratei a causa, eu tratei os sintomas. Como que eu sei disso? Por quê? Você me relatou que você está com dor. A dor é um sintoma, não é a causa. E se eu te dou um comprimido e esse comprimido cessa esses sintomas, não tratou a causa novamente. Ele fez o quê? Ele tratou, e nem, na verdade, nem é tratar, né? Mas ele simplesmente cessou os sintomas. Para você, você acha que tá zero e vai viver a tua vida. Lá na frente, você vai voltar a ter uma crise. Por quê? Porque eu achei daquela vez que parou a dor, eu já estava bem, já estava recuperado. Porque da mesma forma que o nosso corpo tem memória muscular, se um dia você já foi atleta, se um dia você já realizou exercício físico, seu corpo lembra quando você volta ao esporte, o nosso cérebro também tem memória da dor. Ele lembra que um dia você machucou. E aí ele pode te sinalizar dor, talvez em uma fase da tua vida que você esteja desestabilizado. E aí vai voltar aquele ciclo novamente. Só que aí eu te conto uma notícia que não é legal. A cada crise, ela vai piorando. E piorando, eu não digo só dos sintomas, de ser mais intenso. Eu digo também dos bloqueios e da fase. Por exemplo, você tinha uma crise a cada 2 anos, agora você vai ter uma crise a cada 1 ano, depois a cada 6 meses, depois a cada 3 meses e depois essa dor fica contínua. Nem tem crise mais, faz parte da tua vida. É assim que acontece, é esse o ciclo. Significa que não tem melhora? Claro que não, tem melhora, tem tratamento e tem recuperação. Só que durante toda a tua vida, ou durante essas fases que você teve crise, você passou por profissionais e passou por tratamentos. Quanto mais tempo de dor, mais traumatizado esse paciente está, fisicamente e emocionalmente. Então, é necessário, Heitor, investigar o que está causando a tua dor. E aí, a gente vai lá na raiz. Eu não consigo mais dirigir, a dor vem na hora que abaixo da coxa, porque provavelmente o movimento de flexão é bloqueado na tua coluna. No método CSC, gente, vou falar já do método CSC para vocês. Se você não tem condições financeiras de fazer um tratamento atualmente, porque o tratamento é caro, eu te convido a entrar para a comunidade do método CSC. Você vai pagar R$ 25,10 todos os meses. Se você quiser dividir, no caso, né? Se você não quiser dividir, você vai pagar R$ 251 só uma vez. E você vai ter acesso à plataforma durante 1 ano. E esse acesso é para quê? Você vai ter basicamente 2 meses de tratamento fisioterapêutico e o meu acompanhamento. Lá você vai ter um guia, ó. Você vai começar a partir da primeira semana a fazer as aulas, você vai ter uma avaliação, você vai ter todas as técnicas de tratamento, todas as técnicas de desobstrução para melhora da sua dor. Ele atualmente é somente para a coluna lombar, dor no quadril e dor ciática. Ele ainda não é para hérnia de disco na coluna lombar, mas ele ainda não é para hérnia cervical. Eu pretendo adicionar o método CSC para hérnia cervical, mas eu preciso ainda gravar as aulas. Lá também tem aulas bônus. Então, as aulas bônus tem aula para dor cervical, tem aulas técnicas para hérnia de disco cervical, mas não é o programa, o guia certinho, igual que é para coluna lombar. Tem aulas para quem tem sacroelite, que é uma dor na base do sacro, nessa parte inferior, epicondilite, dor no cotovelo. Então, tem aulas extras além do plano de tratamento para coluna lombar. Então, eu convido vocês a não ter condições financeiras de realizar um tratamento, um acompanhamento particular, entre para a comunidade do método CSC.
Agora, se você quer investir, não, eu quero começar realmente um tratamento e quero fazer o acompanhamento particular, aí eu indico você fazer o atendimento online, que aí seria um tratamento mais personalizado para você. Mas os dois são excelentes. O que não dá para você fazer é você ficar parado. Ah, vou esperando, lá na frente eu vejo. Quanto mais tempo, mais essa dor vai se cronificando e mais limitação. Eu acredito, Heitor, que no início você não tinha dificuldade para dirigir. E aí depois você passou a ter dificuldade para dirigir. Outras pessoas não tinham dificuldade para abaixar. Ah, eu não tinha dificuldade para vestir minha roupa, agora eu não consigo nem vestir minha própria roupa, agora eu não consigo nem calçar meu próprio tênis. Por quê? As limitações, o teu corpo vai te sinalizando. Ou você faz algo, ou ele vai te sinalizando mais partes do teu corpo para que você busque ajuda. Veja o meu comentário, deixa eu ver aqui. Reginaldo. Qual é o seu comentário, Reginaldo? O meu caso é fascite plantar e esporão. Marinalva, o esporão é uma consequência de longos anos de fascite plantar. Provavelmente agora você sinta dor por conta do esporão e não por conta da fascite, porque it é inflamação. Então, ó, tendinite, bursite é agudo. E se você já está sofrendo há bastante tempo, não é mais it, então não é mais fascite plantar, agora é só esporão. Aí você também já pode tirar do seu vocabulário a fascite plantar, se caso você já tenha um diagnóstico só já do esporão, tá? Por que, Jo, é importante tirar do vocabulário? Porque a partir do momento que vocês vão tirando vários agregados, isso fica mais fácil para vocês processarem e encontrar uma saída. Porque se você vem e me fala, eu tenho bursite, tendinite, tem sinovite, hérnia de disco, bico de papagaio, você mesmo já pensa, olha o tanto de coisa que eu tenho, não vou melhorar nunca. Eu não vou melhorar nunca. Então, quando você vai tirando do seu vocabulário e dos seus diagnósticos nomes, agora é só isso aqui. Eu consigo buscar uma ajuda, eu consigo fazer algo a respeito disso. Agora, quando eu tenho uma bagagem, é mais difícil. E mais difícil não porque não tem tratamento, mas para sua cabeça. E é importante, eu já falei para vocês que o sistema nervoso ele está ligado junto com a tua dor. Infelizmente, eu estou em fisioterapia passiva, estou em tratamento desde agosto. Então, Flávia, por causa disso que você não melhorou. Muita dor no joelho e desgaste. Aparecida, desgaste no joelho. Sabe como que a gente melhora desgaste no joelho? A minha área de especialização não é joelho, mas a gente tem uma noção, porque na faculdade a gente vê tudo. E além disso, a gente também, quando está tratando um paciente, não trata ele de uma forma isolada, porque vocês não são uma peça. A gente trata o corpo todo. Então, o paciente está tratando comigo uma dor lombar e ele me relatou que ele tem dor no joelho, a gente já vai começar entrando com estratégias específicas para melhorar a dor no joelho dele também, tá? Exercício. Aí você pensa, como, gente? Se já está desgastado, se eu fizer exercício, vai gastar mais. Pelo contrário, se você fizer exercício, você fortalece o músculo que está em volta do joelho. E se o músculo está forte em volta do joelho, o impacto é menor. Sendo assim, você vai sofrer com menos dor. Além disso, como bônus, presente que o teu corpo te dá, ele aumenta a lubrificação. Então, sabe quando a gente está rangendo a porta? Você abre a porta e faz aquele barulhão e você vai lá e coloca um óleozinho na porta para poder não fazer barulho. O seu corpo ele faz isso para você. Quando você está fazendo exercício, ele vai lá e coloca um óleozinho nas suas articulações e elas param de estralar e fazer barulho. Então, faça exercício, tá? Verdade mesmo. Já tomei muita medicação, Reginaldo, mas eu não vi teu caso clínico. Tomou medicação para quê? É verdade, concordo com você. Sinto muita eu sinto muitas dores nos braços, ombro, mão, punhos. Lena, tá muito característico de uma alteração na coluna cervical. Por que você sabe disso, Jô? Porque quando alguém me relata que tem uma disfunção local, provavelmente tem a relação com alguma estrutura que machucou
local. Vou dar um exemplo de uma pessoa que tirou o ombro do lugar. Essa dor que a pessoa está sentindo é porque o ombro saiu do lugar e aí por isso que ela está sentindo. Só que olha o que você me relatou. Você sente dor nos braços, nos punhos e nas mãos. Você percebe que tem um trajeto muito característico de um problema aqui. Se eu trato a sua dor aqui, eu não resolvo a raiz. Eu estou resolvendo os galhos. Estou lá tirando os galhos secos, mas não resolvo o que está causando esses sintomas aqui. Então tem que investigar a sua coluna cervical. O que você faz no seu dia a dia? Quais são os movimentos repetitivos do seu cotidiano? Quais são os seus hábitos? Como que é o seu nível de estresse? Você dorme bem? Você se alimenta bem? Às vezes a gente coloca a nossa alimentação como algo prazeroso. Claro que comer é muito bom, mas a alimentação ela não pode ser só prazerosa, porque se ela for somente prazerosa, a gente só vai comer bobagem. A gente só quer comer bobagem. A alimentação ela tem que ser nutritiva e não só prazerosa. Quando a gente cozinha bem, aí a gente consegue unir as duas coisas, mas às vezes não dá. Então tu vai ter sim que comer salada, tu vai ter sim que comer legumes, tu vai ter sim que comer frutas, tu vai ter sim que reduzir o uso de industrializados, de comer pão, bolo, lanches, maioneses, molhos. Isso inflama o teu intestino, o teu corpo como um todo. E como que você acha que um corpo inflamado vai curar uma dor? Então, tudo isso a gente consegue mapear no tratamento. E o método CSC tem isso, tá? A gente faz a higiene do sono, faz mudança de alimentação, a gente faz em relação à postura, tem todas as aulas além do tratamento. Então, todos os interessados, clica no link da bio. Não como nenhum fast food nem álcool, tenho nutricionista. Sim, Gabriel, e? Tu tem alguma dor? Ah, tá. Fiz a ressonância dorsal e não deu nada. Geralmente na coluna dorsal não dá mesmo. Conta o seu caso completo. Dor na escápula esquerda que irradia para o tórax. Característico de bloqueio mecânico. Coluna torácica raramente vai ter alterações degenerativas. Por quê, Jô? Porque ela é suspensa pelas costelas. Então, as vértebras aqui, elas não sofrem tanto impacto quanto a coluna cervical e a coluna lombar. Então, é muito raro a pessoa falar assim, eu tenho hérnia de disco na coluna torácica, eu tenho degeneração vertebral na coluna torácica, eu tenho bico de papagaio na coluna torácica, é muito raro. Dor escapular está muito relacionado à mobilidade ou retificação. O que acontece, ó? A nossa coluna torácica, ela tem que ter essa curvinha aqui, ó. Ela não tem que ser reta. Aqui a gente tem que ter uma curva de lordose, aqui a gente tem que ter uma curva de cifose e aqui a gente tem que ter outra curva de lordose e outra cifose. Então, são duas cifoses e duas lordoses. Por que a coluna tem que ser torta? Porque ela é torta, ela não é reta. Porque a gente está sobre a gravidade. Se a coluna fosse reta, todos os discos seriam destruídos bem mais rápido. A pessoa com 20 anos já estava com 10 hérnias discal. A nossa coluna é como se fosse uma mola. Vem o impacto da gravidade, ela cede e volta, cede e volta, cede e volta. Se eu tenho uma retificação, o que é retificação? É pouca mobilidade dessa coluna e elas estão para dentro, como se estivesse funda, achatada assim interna. Outras estruturas vão trabalhar de uma forma desequilibrada.
Trabalhando de uma forma desequilibrada, eu posso ter sintomas de dor. Significa que aqui está machucado? Não. Significa que está em desequilíbrio. Tem que entender se é o lado dominante. Tem que avaliar a cervical em conjunto, porque dor escapular tem que trabalhar a cervical. Os dois, ó, ligadinho aqui, muito perto, ó. O que você diz sobre a onda de choque para tratamento de coluna? Daniela, o que você acha? Não, você não precisa fortalecer, Gabriel. As pessoas associam a dor a fortalecimento. Você não precisa fortalecer, você precisa trabalhar de uma forma equilibrada. Eu vou te passar algumas recomendações. Depois você tira uma foto sem camisa ou pede para alguém tirar uma foto sua. Tira de lado, de frente, de costas e de lado de novo. E aí você avalia você mesmo. Se você possui essas curvinhas, ó, aqui tem que ser um pouquinho mais fundo. Aqui tem que ser tipo um C, você tira relaxar. E aqui tem que ser um pouquinho mais fundo. Vamos supor que sim, você tenha todas as curvinhas. Aí você vai pedir para alguém gravar um vídeo seu, de costas. Você vai estar de costas para a pessoa. Você vai abrir o seu braço, vai fazer uma abdução aqui, ó, completa. Direito, aí depois você faz esquerdo. Aí depois você faz as duas ao mesmo tempo. O que a sua escápula tem que fazer, ó? Quando você abre o braço, ela tem que subir completo. Tem muitas pessoas que sentem dor escapular, o que a escápula faz? Ó, a direita sobe aqui, ela para e trava, aí a esquerda sobe inteiro. Então tá acontecendo o quê? Um desequilíbrio de mobilidade. O que tá travando a escápula de subir? Aí beleza, você vai lá, faz exercícios para cervical. Exercícios, procura assim, exercícios de hérnia de disco para cervical, mesmo que você não tenha, faça. Depois faz durante uma semana certinho. Depois você vai pedir para a pessoa gravar o vídeo de novo e você vai comparar se melhorou sua mobilidade articular, escapular também. E além disso, você vai casar exercícios cervicais junto com exercícios para a coluna torácica. Você consegue encontrar, tem diversos vídeos aí. Então escolhe 2 exercícios para cervical e 2 para coluna torácica. Mas tem que ter disciplina. Não é, eu fiz um dia, não funcionou. Se tu tem um desalinhamento estrutural, tu acha que um dia vai funcionar? Não vai funcionar. É igual querer emagrecer e fazer dieta só um dia. Não vai funcionar. Tem que fazer 7 dias, observa mais 7 dias até você ter o resultado que você espera. E aí na fase final, não tenho mais dor, é onde que tu entra com técnica de fortalecimento. Se tu for fazer fortalecimento agora, tu vai sentir dor e vai piorar o teu caso. E se tiver muito forte, tu ainda tá fortalecendo mais ainda. Então faz isso que eu te falei, todas essas orientações já vai te ajudar. Pera aí, gente. Obrigada pelos presentes, tá? Se eu contar pra vocês, mudando de assunto, né? Não tem nada a ver com o Gabriel. Muita gente não quer tratar a dor. Muita gente não quer se recuperar. Por quê? A pessoa, quando ela está com dor, ela tem benefícios. Vamos supor que seja alguém que, quando está com dor, recebe muita atenção dos familiares, recebe visita, recebe presentes, recebe bolos, recebe afeto, recebe conversas, recebe ligações. Essa pessoa, ela não quer melhorar, porque se eu estiver bem, eu vou perder tudo isso. Então, muitas pessoas não querem melhorar. Como que eu sei, se eu quero melhorar? Quando eu faço ações que vão me encaminhar para aquele resultado que eu tanto desejo. E tem que ser algo pensado, a gente luta contra o nosso cérebro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu comecei a fazer
exercícios em casa. Eu já faço exercícios físicos na academia, eu já treino desde a adolescência. Não vou contar minha idade pra vocês. Mentira, gente, eu tenho 29. Eu já treino desde a adolescência, mas em análise, se você trabalha sentado durante o dia e você treina em um horário do seu dia, você ainda assim é considerado sedentário, mesmo treinando há anos. Eu não faço treino, como que diz? Nutelinha? Treino fofo, não. Eu treino pesado. E aí eu falei, ainda assim eu ainda estou na escala de sedentário, porque eu treino uma vez no meu dia, só que eu vou de domingo a domingo, mas mesmo assim eu trabalho sentado, eu estou fazendo as consultas aqui sentada, quando eu não estou em consulta, eu estou fazendo todos os relatórios dos pacientes, estou acompanhando. Então, durante o dia estou sentada, finalzinho da tarde vou lá e treino. Aí eu coloquei pra mim assim, eu comprei, vou até mostrar pra vocês. Ó, eu comprei uma corda e aí eu disse pra mim mesma, eu vou pular corda todos os dias pela manhã em jejum. Por que em jejum, Ju? Porque em jejum reduz o nível de insulina e daquilo que você come durante o dia. Então, é muito bom, na verdade. Só que eu falei assim, eu vou fazer só 500 saltos todos os dias. Aí depois eu falei, cara, eu já tô aqui mesmo, e se eu falar pra vocês o quanto que muda a vida, é porque eu não vou colocar foto aqui, né? Mas muda a vida. Tem um canal do YouTube que é os que eu mais amo assistir, ele é internacional. E aí eu coloco lá, o HIIT é 30 minutos, tem de 30 minutos, tem de 20 minutos. Aí eu coloco o HIIT, nesse já tem exercícios de braço, tem exercícios desde a fase inicial para quem não é adepto a exercício, até quem já treina, né? Aí tem burpees, tem exercício de flexão de braço, tem exercício com corda. Aí o que eu faço? Quando eles estão fazendo eles não estão fazendo pulando corda, mas eles fazem um movimento de corda. Eu vou lá com a minha corda e faço. Então eu faço um HIIT todos os dias pela manhã, em jejum. E finalzinho da tarde eu vou treinar. E eu fiz consecutivos, todos os dias, durante 14 dias. E eu vou continuar fazendo. Mas o que eu quero dizer pra vocês? Em nenhum dos dias eu acordei com vontade de fazer. Todo dia eu falei, ai cara, pra que eu coloquei isso pra mim? Ai que preguiça, eu tô com sono. Porque como você vai fazer sem ter comido nada, você tá sem energia. Sem tomar café nem nada. Nada, só água. Aí eu espero despertar só um pouco assim, aí eu coloco uma roupa de treinar em casa. Eu já tenho um tapete de yoga porque eu faço os atendimentos, né? E aí eu faço o HIIT, aí depois quando eu finalizo, pronto, fiz. E todos os dias eu tive que pensar de forma intencional. Eu tenho que fazer, eu não quero fazer, mas eu tenho que fazer. Eu preciso fazer. É isso que você precisa entender quando você coloca como objetivo a melhora da sua dor. O que você tem feito para melhorar a sua dor? Aí você vai usar agora o argumento, mas Jo, eu não consigo fazer um HIIT, eu não estou associando isso de você fazer HIIT pela manhã. Eu estou te dando um exemplo. Eu decidi melhorar o meu gasto energético, porque eu ainda estou na escala de sedentarismo, porque eu só treino finalzinho da tarde, passo o dia todo sentada. Eu decidi pra mim fazer. Você que tem dor, você precisa decidir que você quer melhorar. Eu decido que eu quero melhorar. Eu decido que eu não vou ficar mais nesse estado de dor e fazendo diversas consultas e tomando diversos medicamentos e troca de uma caixa de medicamento e vai para outra. Eu decido que eu vou sair desse estado. Beleza, você decidiu, igual eu decidi, eu vou melhorar o meu gasto energético. Visto que eu decidi, agora eu vou precisar ter uma ação. O que eu tenho que fazer? Eu, Joedna, tenho que fazer. Eu preciso acordar, eu preciso colocar uma roupa,
Eu preciso colocar aqui no YouTube o treino que eu decidi fazer e tenho que fazer, mesmo que eu não queira fazer. E por conta disso, o meu corpo vai fazer o que para mim? Ele vai me responder, porque eu tive uma ação. Ele não tem escolha. Ele vai melhorar minha disposição, ele vai melhorar minha saúde mental, ele vai melhorar a questão do gasto e da resistência à insulina, ele vai melhorar a minha digestão, ele vai melhorar o meu intestino. Então, por conta de uma decisão minha, eu vou ter todos esses benefícios. Você que possui dor, você precisa decidir o que eu... Ai, Jô, mas minha vida é corrida. Eu entendo, eu só tô dando um exemplo. Eu não tô falando para vocês fazerem HIIT, tá, gente? Tô dando um exemplo. Você tem a vida corrida. Você sempre tem que pensar em qual momento dá para caber um exercício, uma caminhada, alguma coisa que você vai decidir. Fica menos tempo no celular. A gente fica muito tempo no celular. Será que aqueles 30 minutos que tu chega do trabalho e fica lá caído, antes de tomar banho, mexendo no celular, não seria 30 minutos de caminhada que daria para você fazer? Coloca uma música, coloca um podcast, coloca alguma palestra, coloca algum louvor, coloca alguma pregação, coloca algum vídeo motivacional que tem do YouTube, coloca algum vídeo interessante que está contando algo que você gosta, alguma curiosidade. Gente, eu amo ver histórias da Bíblia, agora que a inteligência artificial ela faz os vídeos, tal história de Nabucodonosor, eu acho que é assim, história da casa de Davi, aí aparece toda a inteligência artificial mostrando os personagens como que seria. Eu acho muito interessante. Aí agora, esses dias eu vi um outro vídeo que fala muito sobre mentalidade, sobre a gente criar nossa realidade, aí eu fico assistindo. E aí, espera aí, gente. Sai! Aqui é condomínio, mas de vez em quando vem os cachorros de rua que entram aqui e fica brigando com os gatos que são gatos do bairro. Mas aqui as bonitinhas tá aqui dentro de casa. Então é isso, gente. Escolhe algo que é gostoso vocês fazerem, que é prazeroso para vocês e associem com a atividade física. Se você gosta de ouvir música, se você gosta de música dançante, então você coloca música dançante e vai fazer tua caminhada. Você não precisa comprar corda. Mas se tu já tá ali, tu fala assim, cara, eu comprei, eu investi, então eu vou usar. Poderia ser uma bike, poderia ser uma esteira, vou dar um exemplo, tem aquelas que não necessariamente é bike, a pessoa fica sentada e fica fazendo os exercícios, mas assim, melhor do que tudo é a caminhada. Então você vai baixar no seu celular um aplicativo que vai mostrar quantos passos você está fazendo. E aí você coloca uma meta para você. Tipo, eu tô dando 2.000 passos todos os dias, então eu vou colocar uma meta que vai ser 3.000 passos todos os dias. E aí a cada semana você vai aumentando a sua meta. Aí você fala assim, Jô, mas não tem nada a ver com a caminhada. Mas só de você já, de forma intencional, aumentar a meta dos seus próprios passos, sem ser necessariamente associado a uma atividade física, já vai te trazer benefício. E aí eu vou contar uma coisa para vocês. O trabalho de vocês, desgastante, que vocês realizam diversos movimentos repetitivos, não conta como atividade física. Às vezes a pessoa fala assim, mas meu trabalho eu já canso tanto, eu faço tanto movimento lá, tanto movimento repetitivo. Não conta. Vou dar um exemplo. Quando você está fazendo atividade física, você está colocando moedas no seu cofre. Quando você está trabalhando, você está retirando moedas do seu cofre. Então você está gastando. E na atividade física você está ganhando. Por isso que você precisa entender e entrar na sua cabeça.
não tem saída, você precisa. Ou você faz agora que você só possui alguma dor, ou você vai fazer quando você tiver realmente uma doença. Pensa só, se uma pessoa pré-diabética, e a gente está falando de diabético tipo 2, não tipo 1, ela tivesse cuidado da alimentação dela antes de desenvolver a diabetes tipo 2. Não seria menos doloroso para ela ter que deixar aquele docinho ou aquele excesso de carboidratos? Mas depois que você já tem a doença, diabetes tipo 2, é muito mais doloroso toda a sua alimentação. Então faça hoje para que você não tenha que fazer quando você estiver doente. Me fala sobre artrose e fisioterapia para a vida toda. Artrose é um processo degenerativo importante, mas quando a gente fala sobre tratamento, também é aquele tratamento que vai ter começo, meio e fim. O que vai ter que ser a vida toda? Exercício físico, a vida toda. Só que na fase inicial é o fisioterapeuta que vai te ajudar. Ele vai me ajudar com o quê? Ele vai te ajudar a entender melhor sobre o seu corpo, a entender quais são os melhores exercícios, a se cuidar em casa e a fazer exercícios na academia ou no esporte que você vai fazer com segurança. E aí depois você mantém, né, as orientações com o fisioterapeuta. Mas claro, de uma forma esporádica, eu quero fazer um acompanhamento ali a cada 3 meses com o fisioterapeuta, eu acho importante. Porque o fisioterapeuta ele não vai passar só exercício, gente. A gente tem vários tratamentos passivos que são bons. Uma acupuntura é muito bom, uma massagem relaxante é muito bom, uma ventosoterapia é muito bom. O que os pacientes estão acostumados, na verdade, é só receber o passivo. Aí só o passivo te torna dependente de mim, não te joga para a vida. O passivo ele tem que ser utilizado como a cereja do bolo. Tu já tá fazendo atividade física, tu já faz uma rotina saudável, tu já tem bons hábitos, aí um dia ou outro tu vai fazer uma massagem relaxante para reduzir aí a sinalização do teu sistema nervoso, melhorar o teu sono, relaxar os teus músculos. Entende? O meu caso é avançado, grau 4. Dina, você tá em acompanhamento com o físio? É físio convencional ou não? O que você quer saber, Níbia, sobre mielopatia? Obrigada, Cícero, por ter compartilhado a live. Olá, Dina, bom dia. A partir de quantas sessões começam a ter resultado com dor crônica? Isabelle, eu não sei se você ainda está aqui. Já está errado, Isabelle. A forma que você está pensando sobre o tratamento. Não é o número de sessão que vai determinar se você vai melhorar ou não. É a abordagem correta. A partir da primeira semana, você já começa a ver resultado, seja negativo ou positivo. Como que eu sei, Jô, se a partir da primeira semana eu sei que tá dando resultado ou não? Porque se você me diz que você possui uma dor intensa na coluna e essa dor é grau 10, quando você começar com as estratégias de tratamento, eu vou estar te acompanhando. E aí eu vou te perguntar, Isabelle, como que tá o grau de dor hoje? Aí você me fala, tá 7, mas eu ainda tenho dor. Então, se a gente saiu de 10 para 7, a gente já melhorou, mas a dor ainda tá lá. Se você me relatou que você tinha dificuldade para pentear o seu cabelo e agora você consegue pentear o seu cabelo mesmo com dor, a gente também melhorou a tua mobilidade. Então, a dor ainda tá lá, mas agora você penteou o seu cabelo. Se você me relatou que a dor era mais intensa pela manhã e final da tarde melhorava porque estava em movimento e à noite piorava,
Aí eu pergunto para você, Isabelle, como que tá agora a dor pela manhã? Eu ainda tô sentindo dor, mas é menos intensa. À tarde, mesma resposta, e à noite também menos intensa. Você também melhorou, porque a gente melhorou essa intensidade, esse agudo, esse, como que a gente pode dizer, essa sensibilização ao longo do seu dia. Quando você olha só para a dor desaparecer, você não vai ver resultado e a tua cabeça, ela vai fazer com que você associe que o tratamento não está dando resultado, porque você só está com uma lupa ali em cima da dor. Não, a dor não desapareceu, então não está dando resultado. E às vezes você teve todos esses benefícios e você não está conseguindo enxergar. Da mesma forma que para a dor vir, ela não vem de uma vez, para ela ir embora, ela também não vai embora de uma vez. Sim, estou em tratamento. Qual o tratamento? Essa mielopatia, ela foi causada pelo quê, Níbia? Trauma, espondilose, hérnia, estenose. O médico te falou? No momento não, só faça convencional, caminhada 40 minutos, um dia sim, um dia não. Dina, por que caminhada só um dia sim, um dia não? Não, você tem que caminhar todo dia. O meu caso é mielopatia na coluna, ela tem cura? Cada dia a dor mais aumenta. O que causou, Níbia? É uma hérnia, é uma estenose? O que causou a tua mielopatia? É um trauma? Hérnia. Caso cirúrgico é assim, ó. O que determina o caso cirúrgico não é o diagnóstico. Não é que apareceu no teu exame de imagem assim, hérnia discal, que diz se é cirúrgico ou não. Hérnia extrusa é cirúrgico ou não? Depende. Hérnia com protrusão sequestrada, depende do que? Depende dos sinais e sintomas. É os sinais e sintomas que vão determinar se é cirúrgico ou não. E não é a intensidade da dor, não é porque dói muito que vai operar, a não ser que seja escolha do paciente. O que determina se o paciente vai realizar a cirurgia ou não são esses sinais e sintomas. Primeiro, o paciente ele vai tendo uma piora progressiva. O dia 1 é ruim, o dia 2 é pior do que o dia 1. O dia 3 é muito pior do que o dia 1 e o dia 2. O dia 4 é pior do que o dia 1, o dia 2 e o dia 3 todos juntos. A pessoa realizou o tratamento e o tratamento não teve resultado nenhum tipo de melhora, não é nenhuma melhorinha. Ah, melhorou um pouquinho. Não, a pessoa não tem resultado nenhum. Perda progressiva e capacidade funcional, então perda dos movimentos, seja dos braços ou das pernas, se isso é evolutivo. Cada dia que passa eu estou mais fraca, cada dia que passa eu estou perdendo a capacidade de me mover, cada dia que passa eu estou com mais dificuldade. Essa pessoa possui anestesia em célula, que é uma, se no caso for a hérnia de lombar, anestesia nessa região pélvica, eu não tenho mais sensibilidade, eu não consigo mais sentir quando eu estou sentado. Se a pessoa tem perda do controle do esfíncter, não consegue mais segurar as fezes, não consegue mais segurar a urina. Essa pessoa sente muita dor intensa, lancinante, principalmente no período da noite. É uma dor diferente da dor durante o dia. Ela simplesmente desperta no período da noite com uma dor insana. Essa pessoa tem perda de peso ou ganho de peso sem justificativa. Não fiz dieta nenhuma e emagreceu 10 quilos, ou não estou comendo mais do que geralmente eu comia e simplesmente engordei 10 quilos. Isso são sinais de que o paciente vai precisar da cirurgia. Tratamento exclusivo para o meu caso, só consigo ir a cada 15 dias, Isabelle. Mas como que é esse tratamento, Isabelle? O que eles fazem com você lá?
Se você não possui esses sinais e sintomas, Níbia, ainda é uma opção o tratamento conservador. E quando eu falo tratamento conservador, não é convencional. Conservador é com base em movimentos. Hérnia de disco cervical extrusa, C3 e C4 com componente extruso. Me conte seus sintomas, Lene. Esquece o tamanho, esquece com componente extruso. Só lembra da hérnia em si, que você tem uma hérnia. Me conta só os seus sintomas. Dores nos braços, nas costas, sinto pontada nas costas, pescoço, dor e fraqueza nos braços. Somente esses sintomas, Lene? Você tem algum outro sinal e sintoma? Já te respondo, Nelma. Me conta os seus hábitos, Amália. Quanto de água você bebe? Quanto de atividade você faz? Qual o seu trabalho? Como que é a sua alimentação? Dores na nuca, cabeça e continência urinária. Dores na nuca. Você já tentou o tratamento conservador, Lene? A incontinência urinária, ela não tem relação com a sua cervical. Quantos anos você tem? Você já teve parto normal? Você teve que fazer alguma cirurgia pélvica? Tipo, são áreas diferentes. Estou na fisioterapia. Fisioterapia convencional? Tu fica deitada lá? E a pessoa faz tudo? Eu nunca fiz cirurgia pélvica. Sim, mas a incontinência a gente tem que pensar o quê? Se eu tô com uma incontinência, significa que eu estou com desequilíbrio na musculatura que vai dar um sustento para minha bexiga. E aí, ou ela tá muito rígida, entrando em fadiga, e quando eu vou espirrar ou quando eu vou fazer algum movimento, eu perco xixi. Ou quando a pessoa teve muitos partos, aconteceu um enfraquecimento do assoalho pélvico, algo que possa ter gerado esse desequilíbrio. Não tem a ver com o pescoço. O pescoço é um, a incontinência é outra. Vamos falar para a cervical. A área de incontinência não é minha especialização, mas você pode buscar uma ajuda com uma fisioterapeuta pélvica, tá? Estou com vários bicos de papagaio nas costas. O bico de papagaio não dói, fica tranquila. Vamos lá para a cervical. Ó, você me relatou que você possui uma hérnia na cervical. Essa hérnia provavelmente ela está pensando o nervo. O nervo, ele tem capacidade de dar o estímulo para o músculo contrair. Por isso que você está tendo fraqueza. Porque se esse estímulo ele não chega da maneira correta ao músculo, consequentemente eu sinto fraqueza. O músculo não está recebendo um impulso para poder contrair, porque o nervo está bloqueado ou essa informação não está indo direta. Você falou que você sente dor no pescoço. Essa dor também pode ser por conta dessa sensibilização do nervo, porque é o nervo que traz sensibilidade pra gente. A gente só sente dor, só sente que tá frio, só sente que tá quente, porque o nervo traz essa informação. Então, o nervo está em sofrimento. E da onde que tá vindo? Do pescoço, da cervical, porque é lá que saem os nervos que vão para os braços. O problema não tá no braço, o problema tá no pescoço.
E aí, se você já está em fisioterapia, o fisioterapeuta terá como papel tratar a sua cervical com movimentos que vão causar desobstrução. Desobstrução do quê? Do nervo que eu acabei de te citar, que ele está em sofrimento. E a partir disso você começa a observar as melhoras dessa fraqueza, dessa dor constante, da dor de cabeça, melhora da força, melhora dessas pontadas no meio das costas, como consequência do tratamento da cervical. Tô sentindo formigamento abaixo dos pés. O que pode ser? Várias coisas, Wellington. Preciso de mais informações. Boa tarde, Marlene. 3 litros de água, faço atividade física há 2 anos e reeducação alimentar há 2 anos. Certo. Quando o paciente está tendo retenção de líquido por algum desequilíbrio, no caso você falou do linfedema, a gente tem que entender como que o teu sistema linfático está funcionando, porque é ele que drena o líquido, é ele que tem capacidade de pegar esse líquido que está sobrando da nossa corrente sanguínea, porque se você não sabe, é assim que funciona, entra sangue venoso, sai sangue arterial, e através dessas trocas, o sangue passa pelos capilares. E os capilares, eles vão fazer todo esse filtro para dissipar o sangue novamente para o corpo. Porém, ali vai sobrar um pouco de líquido, vai cair nos capilares linfáticos. Dentro dos capilares linfáticos será enviado para veias, para o sistema linfático, para os troncos linfáticos, e a partir disso vai ser dissipado em todo o nosso corpo. E depois, quando chega no gânglio linfático, será enviado depois para os ductos e volta para o coração. Então, se eu estou tendo um linfedema, que é um acúmulo de água no sistema linfático, por isso que é linfa, significa que está acontecendo algum desequilíbrio nesse sistema linfático. Visto que eu tenho um desequilíbrio nesse sistema linfático, o que pode ser esse desequilíbrio? Tem fatores genéticos, tem pessoas que já têm essa predisposição, tem outras pessoas que é por conta dos hábitos, às vezes dependendo do hábito que a pessoa fica, se fica muito tempo sentado, pode causar, se fica muito tempo em pé, isso também pode favorecer. Mas algumas coisas a gente pode já ajustar. Como você já falou que você já pratica atividade física e que você já está em processo de reeducação, a redução do consumo de sal e posições de posturas que vão favorecer com que esse sistema linfático funcione da maneira correta. Geralmente, o líquido ele fica parado nas pernas, por isso que a gente tem bastante celulite ou cansaço nas pernas e fadiga. Então, é ali que a gente vai ter uma ação maior para fazer com que esse líquido ele seja dissipado em todo o corpo. Então, quando estiver deitado de barriga para cima, dormir de barriga para cima, né? Colocar 2 travesseirinhos debaixo do joelho, já dormir nesse posicionamento estático que já vai favorecer a ação drenante. Se eu trabalho sentada, tem um negócio que vende na internet, eu não vou saber, mas na ergonomia eles passam. Que você vende na internet, que a sua panturrilha ela vai ficar assim, ó. Panturrilha, ó. Deixa eu mostrar pra você. Você vai ficar assim, ó. Por exemplo, você tá sentada aqui. A gente fica com o pé suspenso assim, pendurado, certo? A gente tá com o pé assim, ó, pendurado. Esse negócio que você vai comprar na internet, você vai ficar com a perna assim, ó. Por quê? A sua panturrilha vai ficar em alongamento, favorecendo com que o líquido não fique parado ali. E aí, lá no seu trabalho, você já vai estar ajustando essa postura estática. E claro, todo exercício que você fizer, que você suar bastante, também vai fazer com que você não tenha linfedema. Então, talvez a caminhada é muito bom. É muito bom, só que também atividades 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, um exercício que vai trabalhar mais o teu gasto energético, que vai fazer você cansar mais, para você eliminar água. Isso tudo vai te favorecer a melhorar teu linfedema, mas é algo assim que você vai fazer basicamente a vida toda. O que significa cervicalgia? Dor cervical. Gia é dor. Cervicalgia é dor na cervical. Igual lombalgia.
que significa lombalgia? Dor na lombar. É um diagnóstico médico, não é um diagnóstico fisioterapêutico, mas é só para indicar de que a pessoa está em sofrimento naquela localização ali da coluna. Além da fisioterapia, estou fazendo os exercícios e estou sem dores há mais de um mês. Eu fico muito feliz, Luciane. Fico muito feliz. Quando vocês falam, eu recebi um comentário aqui, é porque eu tenho que colocar os depoimentos de vocês. Gente, de tanta gente que mudou a percepção da dor, parou de ter medo de realizar exercício, que começou a testar as técnicas que eu passei aqui, que falou assim, realmente eu vou começar a me tornar mais ativa e observar se vai melhorar a minha dor. Tanto depoimento, é porque não dá para publicar tudo. Eu fico tão feliz. E que a pessoa não fez o tratamento comigo, ela só seguiu as orientações dos vídeos. Ajuda, Nália, ajuda. Fazer exercício de panturrilha 2 vezes no teu dia também vai te ajudar, Nália. É porque eu descobri que eu tenho escoliose, que você ia escrever? Cirlane. Bico de papagaio não dói, não precisa fazer nada a respeito do bico de papagaio. Bico de papagaio e escoliose não dói. Se você sente dor, provavelmente tem relação com seus hábitos e não com esses diagnósticos. Se você dorme mal, se alimenta mal, se você é muito estressada, se você está emocionalmente instável, sobrecarga na sua família, sobrecarga no seu trabalho, se mudou de cidade, se está passando por alguma frustração, se tem ansiedade, se tem depressão, isso pode causar dor. E não tem relação com nada estrutural. Eu convido a todos que estão aqui, se você possui dor na coluna lombar, dor ciática, dor no quadril e quer realmente um tratamento que vai na raiz do seu problema, clica no link da bio e entre para a comunidade do Método CSC. Lá você vai ter um guia completo para te ajudar a tratar a causa da sua dor e você sair desse estado aí de ficar tomando medicamento, melhora a dor ciática, piora a dor ciática, tem limitação e perder o que é mais valioso na sua vida, que é a sua saúde. Gente, muito obrigada a todos que estiveram aqui, obrigada pelas curtidas, pelas 4.000 curtidas, por todas as dúvidas, obrigada por todos vocês sempre estarem aqui comentando, compartilhando. Em breve farei nova live, como eu falo pra vocês, eu não combino nenhuma live aqui. Se você estiver me seguindo, o TikTok vai te notificar e a gente vai estar conversando, tá bom? Simone, manda mensagem lá no direct, eu te respondo. Muito obrigada a todos que estiveram aqui.